Um dos maiores desafios brasileiros é a educação. Pauta recorrente do programa ao longo desses 18 anos. Hoje vamos rever uma matéria que gravamos em 2018, que está mais atual do que nunca. Tive a oportunidade de conversar com a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, que falou sobre os desafios da educação para o século XXI. A gente tem uma escola atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, que foi desenvolvida no final do século XVIII, no século XIX, e ela permanece igual até hoje. A gente tem a escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Trazer a escola para o século XXI é mais do que você colocar tablet e celular na escola. É mais do que você levar a tecnologia para a escola. Isso é um componente que é as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que fazem parte do século XXI, mas elas não esgotam o século XXI. Tem muito mais para você trazer crianças e jovens preparados para viver, trabalhar, conviver no século XXI. E elas dizem respeito ao conjunto de habilidades que essa criança, esse jovem precisa desenvolver, como capacidade de pensar de maneira lógica, saber a língua, saber matemática, todo esse conjunto de habilidades convencionais que a escola tradicionalmente trouxe. Mas elas não são mais linha de chegada, elas são linha só de largada. Hoje a gente precisa desenvolver além dessas competências, não é deixá-las de desenvolver, mas além delas você precisa desenvolver habilidades não cognitivas, como as habilidades socioemocionais ou soft skills, que são habilidades como saber trabalhar em time, colaboração, liderança, iniciativa, protagonismo, flexibilidade, abertura, inovação, criatividade, enfim, todo um conjunto de habilidades que são de caráter não cognitivo, estritamente falando. A gente precisa olhar os outputs, não só os inputs. Tá funcionando você colocar mais isso ou mais aquilo ou não? Então, o que isso significa? Nós precisamos olhar a eficiência do sistema em transformar insumos em resultados. Então, se você não está sendo eficiente no processo de ensino-aprendizagem, você tem que rever o modelo e não continuar repetindo ele se o resultado não está sendo o esperado. Então, nós temos um problema de gestão muito sério no Brasil, porque recursos, inclusive, aumentaram. O investimento no Brasil em educação aumentou durante os últimos anos bastante, não foi pouco. No entanto, o resultado de aprendizagem da criança continuou estacionado. Portanto, tem alguma coisa errada. A evasão escolar é uma tragédia na educação brasileira. E os motivos são vários. O mais triste deles é que o jovem não acredita que, através da educação, ele terá um futuro melhor. O ponto é que eles estão desencantados com o resultado que essa educação está gerando. Porque, de fato, o resultado é pífio, o resultado é muito pequeno perto do que ela precisa oferecer para preparar essas pessoas para o século XXI. E, além de ser um pequeno resultado em termos de aprendizagem, é um resultado que está desalinhado com as novas necessidades do século XXI, que vão além de você saber português e matemática. Hoje, para você entrar numa empresa ou para você fazer o seu negócio, você precisa saber português, matemática e coisas assim, mas você precisa saber trabalhar em time, você precisa ser capaz de trabalhar de maneira colaborativa, você precisa ser criativo, porque as mudanças que estão acontecendo estão numa velocidade gigantesca, então você precisa ter muitas outras habilidades que não simplesmente saber português e matemática. Infelizmente, a escola ainda está preparando para empregos do século XX. Esses não serão os empregos do século XXI.